Olá, prezados amigos e amigas, nossos seguidores, bem-vindos a mais este encontro e diríamos assim, o primeiro encontro de 2023. Que satisfação, que alegria podermos começar mais um ano de atividade, de trabalho que com certeza todos nós estamos assim programando, reprogramando essa nossa caminhada. E nós, do projeto Fascine, Fascine Inventor, estamos mais uma vez aqui para levar até vocês conhecimento, informação, troca de experiências, como dizemos sempre. Por quê? Porque dentro daquele princípio de que conhecimento guardado é conhecimento perdido. Então, muito obrigado a você que já está aqui conosco, que está nos acompanhando, participando de mais esta aula e que hoje nós trouxemos o tema a importância da formação técnica. E para nossa alegria, para nosso orgulho, estamos aqui com o nosso grande amigo, compadre Francisco Assis Ribeiro. O Chico, como também conhecemos, né? O Francisco, que a gente diz o Sargento Assis, né? Ele que tem uma bela caminhada, mas hoje já é tenente, né? Tenente aposentado da reserva, mas que tem uma trajetória tão linda e por isso nos encontramos hoje aqui no Balneário Camboriú, onde que viemos a uma visita, a um descanso, aquilo que nós, nesta semana que passou, nós mesmo dizíamos, fazendo um pouco daquilo que todos nós precisamos, que é o descanso. Eu chamava de ócio produtivo. Por quê? Porque já grandes escritores disseram isso, que mesmo no descanso se pensa, se reflete, né, se medita para recarregar as energias. Então é um pouco isso. E aí nós hoje, então, tão gentilmente recebidos aqui pela família do Francisco, do Sargento Assis, né, do nosso tenente, para quê? Para que a gente pudesse, então, também conversar um pouco daquela que foi a nossa caminhada. Então, resumidamente, mas ele vai falar sobre isso, sobre a história dele no primeiro momento. Ele tem uma trajetória muito linda lá no Rio Grande do Sul, onde que atuou nos mais diversos setores da comunidade, mesmo tendo sempre o seu compromisso dentro da área pública, da segurança, mas alguém que participou na nossa cidade, por exemplo, Colorado, né, no CTG, na igreja, na escola, nos mais diversos organismos. Então, ele que é proveniente do Senai, né, os cursos, e é isso que depois nós queremos, num segundo momento, centrar a nossa conversa, da importância desta formação inicial e essa formação técnica. Por quê? Porque é algo que nós, que temos defendido e trabalhado muito fortemente o empreendedorismo, entendemos que é um divisor de águas. Sim, porque essa formação primeira, mas ele vai nos colocar e nos falar concretamente, mas o trabalho dele depois se alargou em vários municípios da região, em Campinas do Sul, em Jacutinga, em Erechim e tantas outras cidades. Então, bem-vindo, Assis, para esse nosso encontro de hoje. A vocês que estão, então, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nos acompanham, dá um like aí, confirma a sua presença, mande suas questões, suas perguntas, para que a gente possa, então, fazer essa troca de experiências. Para quem talvez não conheça ainda o nosso projeto, nós estamos aí dentro de uma ação muito focada na questão do empreendedorismo. O projeto Fascine traz vídeos semanais, nós já temos um curso que é comunicação, oratória e empreendedorismo disponível aí nas redes sociais, mas temos muito material gratuito também. Aulas aos domingos, como temos feito nesse ano de 2022 e agora entrando 2023. Enfim, muito material para que você possa também aproveitar e, claro, dar a sua sugestão, porque é dentro daquele princípio que insistimos sempre. Todo mundo ensina, mas todo mundo aprende. E nós, nesse nosso canal, nós também queremos aprender muito com você. Obrigado, meu compadre Lauro, é uma satisfação recebê-los, você, a comadre Malik, na minha casa, né? Participando desse ócio produtivo, né? Como você falou,
É uma alegria poder recebê-los na nossa casa, né? Nós já se conhecemos há 31 anos, 31 anos. 33 anos, melhor dizendo, Olha né? só. Desde 1989, quando eu fui para Colorado, né? A gente Até eu fez diria assim, não é amizade. que nós estamos muito É, velhos, né? Nós começamos bastante cedo na bastante lida, né? cedo, é verdade, né? E participar desse programa, então, da Facina Inventor, me satisfaz porque a gente pode partilhar conhecimento, né? Trazer informação e mostrar que a vida não se pode parar, como a água não se pode parar, fica estagnado, nós também não podemos parar. A mente humana tem uma capacidade muito grande, não desenvolvemos todas as capacidades ainda da mente, né? Ainda falta há muito que se explorar na nossa mente, só que a gente tem que realmente é, investir nisso, né? Não pode ficar parado. Você falou que eu sou da área do Senai, né? E realmente foi uma das melhores escolas que eu participei, né? Mas um pouco antes, né? Minha Um pouco vida. da tua história, talvez, coloque aí para os Isso. nossos Uma vida ouvintes. começou lá em Vacaria, quando eu nasci em 1959. Depois, com 7 anos, devido ao meu pai ser do batalhão rodoviário e a construção da BR-285, que passa lá por Carazinho, enfim, vai para a fronteira lá do Rio Grande do Sul, acabei indo, né, por obrigação funcional dele, e acabamos indo lá e nós praticamente passamos então nossa juventude, nossa adolescência e juventude em Carazinho, né, com toda a família, enfim, e as dificuldades que nós tínhamos, né? E depois disso, né, assim como eu, meus irmãos também foram motivados aí para uma escola, fazer um curso técnico, né? Eu acabei indo para o Senai, formando em tornearia e também desenho técnico mecânico. Era uma das coisas que me ajudou bastante a ver o mundo de forma diferente e aprender, né? Então é uma oportunidade de criar bastante coisa. E eu diria assim que nesse. E não foi praticamente aí que eu fiquei, né? Eu fiz o Senai, acabei usando um pouquinho, usufruindo um pouquinho desses cursos, acabei trabalhando como torneiro mecânico, né? No antigo Fritz, quem conhece a região e conhece Carazinho, né? Com Eu cheguei a certeza. trabalhar como torneiro mecânico no Fritz, depois fui para Espumoso, trabalhei lá, e depois fechou o tempo do Exército, né? Completou o tempo para ir para o Exército, acabei indo para Cruz Alta, né? É, ficando no Exército durante 6 anos, fui cabo, fui sargento do Exército, né? E esqueci um pouco aquela vida profissional, mas não a questão de criatividade e desenvolvimento também, né? Com É, certeza isso te serve até hoje e é o sim, que com eu tenho certeza. visto, que no final desse nosso programa temos novidade aí para mostrar. Então, quer Isso, dizer, com certeza é isso que você buscou lá ainda muito jovem, muito sim, cedo, sim, te contribuiu e vem contribuindo, mesmo você estando numa atividade pública, uma carreira da correto. segurança. Duas coisas, Laura, que eu gostaria de salientar que eu tenho em mente, e bem positivamente, e com muita satisfação, né? Uma é ainda na adolescência, quando nós fomos morar em Carazinho, que meu pai fez uma porta de madeira, ele era marceneiro, meu pai era marceneiro, fez uma Sim. porta de madeira, só que ele fez uma tranca pro lado de dentro. Só que eu fiquei pensando, puxa vida, mas e durante o dia, quem quis chegar, tem que alguém ir lá abrir? Acabei fazendo a tranca que você podia abrir por dentro e por fora, né? Então Olha aí. é uma coisa positiva assim que o meu pai chegou, ele ficou apavorado, né? E fui eu que fiz, eu peguei o trado dele, o trado, né? Aquele antigo lá, fiz o furinho na porta e fiz aquilo. Então eu destaco isso aí como assim, Inovação, uma inovação. empreendedorismo, uma criação. Exatamente. E depois disso, no mundo militar, lá eu já era sargento, né? Eu acabei criando também algumas coisas, vendo que no final do ano, a formatura dos soldados, se entregava algumas coisas, eu criei alguns trabalhos em madeira, né? Com a foto, uma granada, né? Estilizada, feito no torno, né? Um torno que eu tinha, uma lixadeira que eu também fiz, né? Fiz todo o desenvolvimento desse equipamento, acabei fazendo, vejam bem, num quarto da minha casa eu fazia isso. Veja só, ó, como é possível, gente, e quando nós insistimos e falamos muito sobre essa questão da criatividade, da inovação, Francisco, eu digo que ela parte de nós, porque muitas vezes as pessoas perguntam, já tenho gravado vídeos também nesse sentido, mas professor, você nasceu com a criatividade, o fulano nasceu. Não, nós desenvolvemos. Quando nós nos concentramos, quando nós nos empenhamos para isso, nós conseguimos. E eu acho que a criatividade é algo que precisa ser estimulado o tempo todo, não é? Exatamente, exatamente. E terminado então o tempo militar, né? Acabei passando na tornaria, retornando à tornaria mais um tempo, 3 meses, né?
mas a data de nascimento, 7 de setembro, me chamou, foi mais forte, né, no mundo militar, daí acabei, até porque eu nasci num hospital militar também, em Vacaria, acabei voltando, então, à atividade militar através da Polícia Militar, onde incluí em 84, né, e acabei também saindo cabo, sargento, né? E como tu falaste aí, acabei me aposentando como tenente. Então essa vida militar oportunizou também muitas coisas, né? Não esquecendo exatamente, paralelamente a essas atividades militar, a paixão, né? Pela criatividade, pela inovação, né? Pela minha observação, eu sempre procurei observar muitas coisas e ver que era possível fazer melhor, né? Como diz Lavoisier, nada se cria, tudo se copia, então a gente pode até fazer algumas coisas assim que melhorar, né, a vida das pessoas através das coisas, né? Com certeza, com certeza. E veja bem, aqui eu gostaria de chamar a atenção naqueles 3 pilares que eu insisto sempre, que é a questão da tua ação pessoal, a ação familiar e a profissional. Dá para equilibrar isso, né? O sargento aqui que tem Sim, uma história bonita também de família, suas sim. filhas, agora já as Tem. netas convivendo Aham, conosco aqui nesta aham. semana também. Lourdes que Sim. foi cedo, Foi né? Mas cedo. que fez É. parte também Muito. dessa família. Então esse equilíbrio, família, profissão, pessoal, o que que você diria para nós? Eu Sim. digo que é possível conciliar todas as coisas, né? Você tem que ter prioridades. Se o momento é oportuno para viver a família, você vive. Se o momento é oportuno para você investir, você investe. Então, isso tudo paralelamente pode se conciliar, depende de cada coisa, né? Minha esposa sempre esteve junto comigo em todos os momentos, né? Nunca deixou. Veja bem que eu fui para Santa Maria fazer o curso sargento, e nós fomos morar praticamente numa peça só, durante um ano, né? Então, o esforço dela, né, me ajudou bastante a desenvolver muitas coisas e também ter facilidade, ou melhor dizendo assim, para ter tranquilidade para fazer as coisas, né? Paralelamente à minha vida familiar, à minha vida profissional, eu também tinha minha vida social e também tinha minha vida religiosa, né? De culto à igreja, de amor por Jesus, por Deus, pelo Criador. Então também eu participei de catequese, né? Fiz parte de grupo de jovens, enfim, eu e ela também participamos de grupos de jovens, então isso também ajudava. Então veja bem que é possível todas essas áreas a gente partilhar tranquilamente, né? De acordo com a cabeça de cada um. O O equilíbrio equilíbrio, das exatamente. coisas, né? Aham. Então, realmente, se nós ficássemos aqui, iríamos precisar de muito tempo contando toda Tempo, essa aham. sua trajetória, e eu digo assim que como é bom essas experiências, na medida em que se passa a outros, para que as pessoas possam ver que cada um tem a sua história. Eu digo sempre que, como professor historiador, nós somos o que somos por aquilo que foram as pessoas que nos Sim. antecederam. Então, somos defensor, né, Claro. dessa questão familiar, dessa questão das boas experiências e da participação social. E isso lembrando também, Laura, tu falaste, eu passei por várias cidades, né? A vida militar exigiu isso, né? Ela leva E isso, isso né? acabou eu criando muitas amizades. Hoje eu tenho amizade em todas as cidades, até agora, recentemente fiz uma visita em parte dos meus amigos, né? Pude relembrar um pouco, né? A minha vida do CTG também, em Colorado, eu fui patrão lá, tivemos muitos amigos lá, parceiros que até hoje a gente se encontra, né? Então isso me ajudou bastante no meu entendimento do mundo e de ver as coisas, né? Saber que a gente tem pessoas amigas, pessoas que estão do nosso lado. Lembrando um pouquinho, as minhas duas filhas, Francela e Lucélia, nasceram no Hospital Militar em Cruz Alta, né? Do Exército, né? Elas Sim. tiveram, os partos da minha mulher foram feitos por capitães e tenentes do Exército, né? E depois a Crisele, que nasceu em Colorado, né? Também teve uma dificuldade muito grande. Quem nos conhece lá em Colorado sabe a história dela, né? Que durante o nascimento ela teve dificuldade, com risco de vida para ambos, né? Mas Lembramos disso. sabendo que a gente tem sempre o apoio do nosso Criador, do nosso Deus, né? Que esteve junto conosco e nos livrou de situações de risco muito forte, né? São as provações da vida, poderíamos dizer assim, Sim, né? Então, veja bem, eu acho que um outro ponto que você toca aí muito importante é que você esteve em várias cidades, você a cada certo tempo você tinha que se adaptar, a família se adaptar,
E aí vem aquela questão da boa comunicação. Uhum. Da boa comunicação é o que nós Sim. insistimos muito aqui dentro do nosso processo de formação, onde que, como é importante a gente se comunicar. Para quê? Para que a gente busque novas pessoas, para que a gente encontre e troque as experiências, né? Então isso é ótimo. Eu só gostaria de relembrá-los aí de que vocês podem acessar a nossa página aí, Lauro Facini OFC. Estamos com os nossos materiais todos no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Vai lá, comenta, participe conosco, né? Que é esta oportunidade. E, inclusive, nós estamos aí preparando uma novidade logo para este mês ainda, acreditamos que seja possível uma nova publicação, né, para levar então mais até você. E é justamente sobre essa questão da comunicação, algo que com certeza vai te ajudar e muito. Esse é o nosso objetivo aqui, de estar presente depois de uma caminhada toda aí de mais de 35 anos na área da educação, né? E continuando muito na ativa, principalmente na área de criação, que vocês têm nos acompanhado aí os mais diversos vídeos na própria criação de máquinas, mas materiais teóricos, unindo aquela questão teoria prática. Então eu gostaria de agora, nesse segundo momento, Francisco, nós falarmos um pouquinho então dessa formação técnica. E principalmente eu gostaria de trazer aqui, e como educador, sou um defensor de que os maiores investimentos públicos eles precisam ser feitos na educação, na ciência, na tecnologia. Por quê? Porque é isso que vai alavancar um país. Nenhum país terá uma outra postura, um outro caminho de melhoria se não investir na educação, na ciência e na tecnologia. E aí, quando eu olho para o teu exemplo e de tantos outros que eu já cruzei e que os meus próprios filhos tiveram a oportunidade de estar numa escola agrícola, de estar na formação, o próprio Gabriel de engenharia na questão técnico-mecânica, Ana Laura na questão do agropecuário. E aí, quando eu estou nas feiras, estou, né, Brasil afora, eu tenho encontrado tantas pessoas e há um diferencial nessas pessoas que desde cedo tiveram uma formação técnica. É claro que é muito importante você passar para o ensino universitário, mas principalmente por quê? Porque o ensino técnico ele é muito prática. E dentro da área educativa, inclusive sempre fui um questionador, um debatedor dessas questões, de que a nossa educação precisa avançar mais nesse campo de uma formação bastante prática junto com a teórica. Né? Inclusive fala-se muito na questão, porque muitas vezes é questão tempo, então fala-se muito nessa questão de trabalharmos o ensino integral, que o aluno possa ficar mais tempo na escola. E aí, como disse, vejo esses exemplos de vocês, de que tiveram essa oportunidade, né? E eu ouvia, né, dizendo assim que o pai de vocês sempre foi um grande preocupado para que tivessem ao menos uma formação primeira. Esse é o primeiro passo. Fale um pouquinho dessa formação técnica, você que passou, como agora, também recentemente como instrutor do Senat, dessa formação toda, como é que você vê esse caminho de formação inicial? Tu falaste bem quando fala educação, que é o princípio base de todas as coisas, né? A partir dali, a partir da educação, a gente tem muitos caminhos, né? Eu, como falaste antes ali, eu sou oriundo do Senai e isso acabou me abrindo minha mente para muitas coisas, né? Os próprios professores foram motivadores disso, né? E o professor ele tem essa preocupação, né, de ser formador de opinião. Então, tudo que ele diz em sala de aula, ele tem que ter muito cuidado no falar, né? E também, eu também tenho uma vida como professor, porque acabei entrando para o Senai, para o Senat, melhor dizendo, né? E formando motoristas, né? Formando novos motoristas. E isso também me abriu a minha mente, meu conhecimento, me motivou bastante a criar outras coisas, né? E a ter um comportamento diferenciado, porque você precisava transmitir aquilo, né?
desenvolver e também não ficar na ociosidade de se fazer sempre a mesmice das coisas, né? Ou sempre fazer a mesma coisa, não. Há a possibilidade de fazer melhor, vamos fazer melhor, né? Preparar a aula, tudo. Acabei então entrando para o Senat, eu acabei também fazendo curso de logística, superior em logística, que é um fundamento para a minha área de transporte, né? E nesse estado aqui de Santa Catarina, que nós moramos agora, acabei visitando várias cidades, participando de vários cursos, vários treinamentos, várias formações, né? E isso me trabalhava, ia por um ocasião então de uma oportunidade, ou melhor dizendo, por um acaso, né? Acabei precisando parar em 2019 por ocasião da doença da minha mulher, né? A gente acabou se afastando um pouco dessa área, né? E a ideia também é que a gente continue. Nunca é tarde para se Nunca, estudar, nunca. para se preparar, não há tempo, Sei, poderíamos dizer assim, mas eu né? gostaria, principalmente que tem muita gente colorada nos ouvindo isso, né? Lembrar do desafio, né? Da criação do Conselho Tutelar, que é uma das coisas que eu me orgulho bastante, né? Opa, O primeiro Conselho Tutelar, Conselho de Direito, fui presidente do Conselho de Direito e formamos, né? O primeiro Conselho Tutelar, elegemos, né? Em Colorado. Então isso me agrada muito saber hoje que eu fui um dos pioneiros, né? Porque a história tem que ser escrita, é preciso que por onde você passe, você deixe histórias para as pessoas saberem, né? De onde passou. Não passar em branco, né? Pessoas que passaram e não deixaram história. Então eu procurei fazer isso lá no CTG, lá no Conselho Tutelar, né? Conselho de Direito, né? Então isso me ajudou bastante nessa a preocupação, e era um serviço gratuito, o Conselho Tutelar na sim, época sim, era sim, sim. gratuidade, você ia com o coração, não pelo valor, o salário que você recebia, né? Sim. Veja bem que no momento, por quê? Porque esse jovem, que se fala muito do jovem Sim, aprendiz, né? sim, Ele é um momento que ele está aí com uma energia muito grande. E se exatamente. nós não direcionarmos ele, ele poderá tomar É, caminhos que não são os melhores, né? sim, Então, por isso, essa insistência, essa é, formação, aquele aprendizado primeiro. Eu até escrevo no livro que estaremos lançando aí também, provavelmente no mês de março, onde que eu insisto muito nessa questão que desde jovem, desde muito cedo, os pais já devem passar obrigações, pequenas atividades para seus filhos, não no sentido de explorar, sim. mas no sentido de Da aprendizado, da responsabilidade, responsabilidade, né? exatamente. Aham. Então esse é um dos grandes caminhos. Mas você te perguntaria o seguinte, por essa tua caminhada, como é que você vê o espaço para o empreendedorismo hoje? Eu acho que o mundo hoje fala muito dessa palavra empreender, né? Não há como fugir disso, porque se você não tem criatividade para empreender, você pode morrer. Se eu tenho um mercadinho, eu tenho que pensar na melhor forma de atender meu público. Uma das coisas que eu tenho que saber é o que é que o cliente gosta. Como é que o cliente gosta de ser atendido? Ou seja, mais ou menos um trabalho de empatia, né? Se colocar na condição para poder investir naquele projeto novo e melhorar, né? Então, quem não faz isso, com certeza está fadado a falir. Né? Eu penso dessa forma. Planejamento, planejamento. Planejamento, exatamente. Primeiro, para mim, empreender tem que saber se o ambiente, o local, enfim, comporta aquele empreendimento, né? Tem que estar com o pé no chão, né? Sem O que que dúvida. eu vou investir, o que que vai ter de retorno, todas essas ideias. Eu não sou da área de comércio, mas eu analiso muito o comércio. Tenho uma opinião muito forte em algumas coisas, até no atendimento de alguma pessoa ali, atendimento ao cliente, precisa ser melhorado, né? O que que é que e aí cabe a quem gerencia, aos administradores, ter essa visão desse ambiente, né? Como é que o cliente fica lá na porta do estabelecimento e perguntar como é que ele foi atendido, o que, que ele não gostou, o que ele gostou, que a gente não vê muito pouco isso, né? Até Muito porque pouco. hoje a exigência de mercado, as É, pessoas estão muito mais preparadas, a visão, informação tem chegado a cada um, né? sei. E eu lembrava aqui que o Francisco tem uma disciplina muito forte e ele Sei. faz mesmo dentro da sua casa aqueles procedimentos, Uhum. aquela forma que muitas vezes a gente deixa passar em branco, e isso é um tanto displicente, né? E quando esses métodos, ser um pouquinho metódico é importante também para os mais jovens aí O mundo que militar me deixou muito disso, deixou né? essa parte, né? Então eu acho que assim que ter esse comportamento
E ser até exigente consigo mesmo, né? Sem que isso também seja chato para os outros, quem está vivendo contigo. Ser exigente é fundamental, tu não pode ser o exagero, né? Tanto ao céu, tanto à terra, não tem que ser mediano nessa Equilíbrio. história, né? Equilíbrio, exatamente. E as coisas que eu fiz e que desenvolvi, não é só para ocupar o tempo, né? Foi para minha satisfação pessoal, né? Opa. Quando tu empreende, você precisa de coragem. A ideia central começa na nossa mente quando você pensa no projeto que tu quer. Normalmente você não tem um projeto completo na tua mente, mas aos poucos, quando tu começa a desenvolver, começa a surgir outras variáveis próximas dele que você acaba então melhorando, né? E surgindo ideias. Então, exatamente isso. Eu sei que isso não é para todos, né, Laura? Não é Sem para dúvida, sem todos, dúvida. né? Agora, uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui também, Assis, é a questão de que você, para ser empreendedor, não necessariamente precisa tocar o seu negócio. Você precisa ser um empreendedor dentro da atividade que você desenvolve hoje. Lá como colaborador, como funcionário desta ou daquela Sim. empresa, precisa que você seja esse empreendedor criativo, inovador, visionário. Por quê? Porque o mercado está nos cobrando isso. Quer dizer, é produzir mais em menor tempo, Uhum. é buscar a qualidade. Já não se fala mais de qualidade. Por quê? Porque qualidade ou você tem ou você está fora do mercado. Então vejam o quanto é importante nós estarmos constantemente nos aperfeiçoando, buscando sempre o melhor, como você diz, né? E veja assim, ó, o mundo hoje é o mundo do capitalismo do novo, né? E a gente sabe que a gente pode aproveitar aquilo que estragou. Existe muito campo para isso, né? A gente tem costume de estragou alguma coisa, isso é o mundo americano, era assim, estraga uma geladeira, tu põe lá na frente e vai comprar outra. É possível você fazer o conserto porque o meio ambiente hoje exige isso, né? O mundo exige que você aproveite as coisas, que tu faça as coisas, né? Então, em muitas coisas que eu vejo por aí que são jogadas, né? O Brasil é o maior desperdiçador de coisas, de alimentos, Materiais. enfim, de coisas, né? Então, é preciso que as mentes dos empreendedores vejam essa possibilidade de fazer de novo, refazer, fazer o conserto para que isso volte novamente à atividade e satisfaça. Até porque também tu consertar uma coisa te dá uma satisfação muito grande depois de usar, Ver a fui eu obra. que fiz, né? Inclusive, agora nós vamos para esse É, momento importante e nesses poucos dias que estamos aqui sim, reunidos, a cabeça fervilhou entre nós dois aqui e vem alguns projetos por aí, né? Justamente um desses motivos também de estarmos reunidos e o Francisco tem essa história e nós agora vamos fazer um curto passeio aqui para mostrar para vocês como é possível aproveitar, reaproveitar esses materiais. Né? Ele tem feito esse aproveitamento, e aí eu digo sempre, na medida em que eu consigo, disse bem agora, falasse bem, Assis, de que a natureza pede por socorro, já em alguns setores, em alguns momentos. Então, nós precisamos equilibrar, aproveitar esses recursos materiais, e eu acho que agora nós estamos vindo aí, temos percebido que o mundo se deu conta, inclusive os maiores países, os países mais ricos do mundo, estão aí levantando muito essa questão, e o Brasil, como detentor de muitos recursos naturais, porque muitas vezes nós só falamos na Amazônia, mas não, nós temos recursos naturais maravilhosos, Brasil afora, e fala-se nesse cuidado com esses recursos. Nós já vimos aí os grandes movimentos que são feitos a nível mundial e na questão da poluição, a redução da emissão de gases, a questão do efeito estufa, daí nós vamos falar a questão do aproveitamento crédito carbono. Eu até posso dizer aqui, fiz um belíssimo debate em Olambra, São Paulo, recentemente, com um produtor que tinha estado em Israel, naquela região dos kibbutz, e foi lá justamente porque ele queria buscar mais
mais informações, mais materiais, e ele está trabalhando fortemente, e olha só, numa propriedade muito significativa aí, de vários hectares, trabalhando a questão do crédito carbono, que é uma proteção e você é remunerado por isso. Então nós vamos chegar a isso. Então toda a ação, toda a atividade que nós fizermos em defesa da questão ambiental, ela terá o seu retorno. Não apenas social, mas também financeiro. Mas nós vamos agora fazer uma pequena caminhada aqui dentro da residência do Francisco, onde ele vai mostrar alguns móveis, algo que ele produziu através de materiais que foram descartados, que estavam jogados, podemos dizer assim, né? Jogados. Né? Então, veja bem, nem tinha sido dado o destino certo. E ele está aproveitando. Por essa razão, então, que nós caminhamos. Sinta-se à vontade em mostrar. Bom, vamos começar por aqui, né? Para vocês terem que é uma obra minha que eu gostei, né? Na realidade, isso aqui são tubos, né, que eu acredito que seja de carpê ou alguma coisa que foi jogado no lixo, né, na lixeira ali, né, eu caminhando lá por lá, achei, encontrei eles, vim aqui, peguei o carro e fui lá busquei. Então ele serviu de coluna dessa estante. Isso aqui são roupeiros, né, que também estavam na rua, ia apodrecer, ia infectar o meio ambiente, enfim, né, e acabei, claro, uns detalhezinhos que você coloca para embelezar. Para embelezar, para dar o equilíbrio no móvel. Né? Então são criações, esse quadro também, são criação minha, que foi feito, né? Até a minha netinha ali, os 7 anos que ela fez, né? Então foi materiais que iam apodrecer por aí, né? E também, nós temos essa caixa daí, que eu fiz para minha filha, lá de Teotônia, vai lá para minha filha, né? Ela está aí, ela foi feita também de material reciclado também, madeiras que, né, que estariam jogadas aí, enfim, não serviriam para nada, né? Então, está aí, ó. Veja como é possível, olha uma beleza desse material, como é possível se fazer esse aproveitamento. Sim. Mas eu gostaria de nos dirigirmos até a cozinha, que também existe mais um material. Eu vou passar um pouquinho aqui também esse objeto aqui, que é para a gente ver por aí, mas foi uma criação também, que você é um plástico que estava no lixo ali, na lixeira, né? Na realidade isso aqui é um demonstrador, né, de bebida ali que tinha, estava no lixo, né? Esse aqui também é um fundo de guarda-roupa que foi feito um local para botar o copo, enfim, né? Ok. E com algumas poucas máquinas. Eu gostaria de dizer de que o Francisco tem aqui as suas ferramentas pessoais e que vai fazer o trabalho. E é importante que eu faça nessa casa, né? Ali onde não tem Veja bem, num pequeno espaço. Né? Também são materiais, né, que estavam no lixo, né, que foram jogados, né? Eu fiz essa divisória aqui, 2 ambientes aqui para minha sala e cozinha, né? E também tinha que guardar minhas taças, né? Então, um pouquinho de inovação que a gente criou para dar um ambiente diferente também, né? Aqui, a Maria podia até mostrar aqui, ó, nós temos uma adega, né? Uma adega também de material que a gente reaproveitou aqui, enfim, para que pudesse então satisfazer aí, né? E ficar até pensando em comprar alguma coisa, não, vamos fazer alguma coisa, criar, né? Criação. E veja bem que muitas das ferramentas também são feitas, claro, aqui está a caixa de ferramentas, mas eu pude acompanhar aqui de que muitas ferramentas foram feitas por você mesmo, né? Vocês podem perceber aqui também, então, a variedade de ferramentas, mas pequenas ferramentas e num espaço pequeno, né, Francisco? Onde que ele desenvolve o seu trabalho. Então não há desculpas para dizer que eu não tenho espaço, que me falta um pavilhão, que me falta... É uma oportunidade que você tem. Eu moro num apartamento, né? Eu tenho que ajustar as coisas conforme a tua realidade. Eu podia morar numa casa, mas, enfim, é o que eu consigo fazer. E faço um pouquinho de barulho, vamos dizer assim, né? Mas não atrapalha nada em cima, não tem morador, embaixo é mercado, então é possível, então, me ajustar nessa situação também, né? Com certeza, satisfação, né? E aqui também eu tenho, meu restante do material, né? Aqui, o restante do material aqui, tem, enfim, né? Ferramentas necessárias, né? Tudo guardados aqui. Eu tenho uma prática de guardar muitas coisas e isso sempre, em algum momento, ela vai se ajustar em alguma nova ideia, né? Então,
É invejável a organização, né, do nosso Francisco aqui. Um orgulho para todos nós e por isso estamos aprendendo. Que é uma ferramenta que eu não encontrei no comércio, mas eu precisava lixar ele num círculo, por exemplo, né? Então eu criei isso aqui que tu bota na furadeira para fazer o trabalhinho. Até foi usado ali nessa criação ali das taças, né? Maravilha, maravilha. Então acho que vocês podem perceber aqui o quanto é possível se fazer e principalmente aproveitar aquelas horas que ela funciona como uma descontração. Então isso é importante, né, que se faça também. Ok? Então, gente, sigam esses bons exemplos. Eu acho que nós hoje aqui pretendemos e trouxemos algo para mostrar que você também consegue fazer. Você pode, você consegue. Então continue nos seguindo. Até o próximo programa. Muito obrigado, Francisco, né, por essa oportunidade. E, além dessa grande amizade que temos, que é uma riqueza maior, eu diria assim, estamos aqui, então, também aproveitando essa tua experiência, sucessos na caminhada, toda a tua família, né, que Deus abençoe e que isso perdure por muito tempo e seja, assim, um empreendedor. Por isso, nos siga no nosso canal do YouTube, Lauro Facini OFC, no Instagram, no Facebook, mande sua sugestão, dê um like aí, participe conosco. É desta forma que nós vamos fazer as coisas acontecer. É nesse sentido. Tua mensagem final, Francisco? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, Lauro, de compartilhar essas ideias, né, e eu acho que a questão do empreendedorismo, como você falou, motivar, né, o jovem, a criança a criar coisas, né, vai dos pais também, dos educadores também, dar essa oportunidade, né, agradecer, dar um abraço, deixar um abraço para todos, né, estamos disponíveis aqui também, estamos, vamos dizer assim, disponíveis a contribuir com alguém, se precisar de ideias, enfim, né? E eu também gostaria de dizer assim que eu aprendo também muito e vou aprender o resto da vida, né? Com o que eu observo, com o que eu vejo, tenho contato então. Com certeza. Então, muito obrigado. É aquilo que a gente diz sempre. Nós precisamos estar bastante atentos e aproveitar bem esse nosso tempo, a gestão do tempo. Desejo é de um grande 2023 e será, com certeza, somos muito positivistas nesse sentido e nos encontraremos. Até o próximo programa, um abraço a cada um de vocês.